Mas enfim, eu fiquei assim, meio que sem entender o Cruzeiro tomar 4 cocos do Botafogo, de verdade, não esperava isso. Ô Pedrinho, você é um monstro que você tá fazendo no Cruzeiro, mas contratar o Tite com um tiro no pé. E isso que eu tô falando pode me arregaçar daqui uns 6 meses, 7 meses, o Tite ganhar títulos e mais título brasileiro. Mas o Tite não é treinador pro Cruzeiro. E já arrebentou o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode ter um treinador igual o Tite. Porque é um cenário que você tem um começo de temporada, é verdade, mas o futebol é muito aquém. E o jogo ontem não estava assim resolvido. Pois é, galera, e que fase vive o Cruzeiro. Que início terrível, caótico do treinador Tite comandando o clube de Minas. O Cruzeiro é goleado por 4-0 pelo Botafogo na primeira rodada do Brasileirão. E vamos ver agora, galera, o que a mídia falou a respeito disso. Teremos o Felipe Melo, teremos o Mauro César e o Neto já havia avisado antes que isso ia acontecer, que o Tite não ia dar certo no Cruzeiro, assim como ele não conseguiu render no Flamengo. Então vamos ver agora o que eles falaram após esse vexame humilhante do Cruzeiro. Agora, o futebol brasileiro é uma benção, né, cara? Assim, o Campeonato Brasileiro é uma benção. Eu teci um comentário no Seleção Sport TV sobre o Botafogo. E no Brasil nós temos um pequeno problema de termos uma identidade, possamos dizer assim, por termos uma visão, por termos um pensamento e por externar esse pensamento. Se não for da forma que os demais pensam, você é xingado, pô. É mole. Eu, por exemplo, teci um comentário sobre o Botafogo e quem não pensa ou pensava como eu, cara, ó, é muito bom, né? Mas eu espero de verdade, assim, o Botafogo acabou ganhando do Cruzeiro, que é um time também que, pô, é aspirante ao título, cara. Trouxe jogador importantíssimo, por exemplo, como o Gerson, cara. E tá vindo de derrotas, né? Perde na própria estreia do Gerson, o Cruzeiro perde para o Atlético Mineiro, agora perde o jogo dessa forma como foi ontem, 4 para o Cruzeiro, para o Botafogo. Então, assim, quem esperava isso? Ninguém esperava. Então, o futebol é aquilo, tudo pode acontecer. Foi o que eu falei do Flamengo. Flamengo e São Paulo, Flamengo, para mim, o Flamengo é o melhor time, continua sendo o melhor time que tem. Mas o futebol tudo pode acontecer. Sabe, joga contra o São Paulo, tem a camisa super pesada, aí vai lá e perde. Então, cara, futebol tudo pode acontecer, rapaziada. Não tem o certo ou o errado. Mas, de repente, e pode ganhar o campeonato, porque tem time para isso, também pode. E se não ganhar, eu não estarei errado. Mas, enfim, acho que tem que ter o respeito, né? Tem muitos abutres hoje, infelizmente, que não sabem nem que a bola é redonda. Não sabe nem que a bola é redonda. E o cara fala de futebol. Aí o cara pega a parada do cara e fica ali, joga. Não, porque olha o que ele falou e tal. E gera uma situação assim. Trazem muito coisas do clubismo, né? Mas, enfim. Eu fiquei assim, meio que sem entender o Cruzeiro tomar 4 cocos do Botafogo. De verdade. Não esperava isso. Mirassol e Vasco. E eu achava de verdade que o Mirassol venceria o jogo. É sempre muito difícil jogar fora de casa contra o Mirassol, né? Sempre muito difícil. Ô Pedrinho, você é um monstro que você tá fazendo no Cruzeiro, mas contratar o Tite com um tiro no pé. E isso que eu tô falando pode me arregaçar daqui uns 6 meses, 7 meses, o Tite ganhar títulos e mais título brasileiro. Mas o Tite não é treinador pro Cruzeiro. E já arrebentou o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode ter um treinador igual o Tite. Arnaldo, vou começar com você, porque você é um entusiasta do Cruzeiro, não porque o Cruzeiro vai incomodar, porque é o Cruzeiro desde o ano passado. O ano passado já não incomodou e esse ano já a estreia tomando uma sapatada de 4, o Tite já está pendurado.
Não, eu discordo. O ano passado incomodou sim, agora mudou de direção, sob nova direção. É o que o Trajano falou, né? Nós estamos falando de um personagem, de um técnico que, sei lá, há 5 anos, algo como esse recorte de tempo, era disparado o melhor técnico brasileiro. E, de repente, a situação dele mudou completamente, né? Ele passou pela segunda Copa do Mundo, ele fez uma segunda Copa do Mundo talvez pior do que a primeira, como treinador, saiu da seleção brasileira. O primeiro emprego foi dirigir o time mais poderoso do país, o Flamengo. Ele foi mal para dedéu, a ponto do sucessor ter conseguido tudo o que ele não quis. Não conseguiu, né? O Felipe Luiz, um novato. E agora, depois de um período sabático, ele tem uma outra grande chance num time que tem recurso, investimento, que manteve seus principais jogadores e que contratou o Gerson. E é o retrospecto citado aí por vocês aí recentemente. Não é só uma estreia desastrosa no Brasileiro, onde o Cruzeiro foi bastante bem na temporada passada. Ganhou, inclusive, do Botafogo aí no piso de plástico ano passado. Mas a derrota no Clássico pro Atlético, que não vinha há muito tempo, e sim uma certa pressão, uma certa desconfiança sobre o trabalho dele, ou o que ele pode fazer como técnico, diante de mudanças no futebol, crescimentos de outros treinadores, além do Felipe Luiz, outros, os estrangeiros, né? O Tite está em xeque, né? E não é só pela derrota na estreia, é pela essa expectativa de confirmarmos ou não se ele ainda é capaz de ser um grande treinador, né? E o início, ele ontem, pela primeira vez, colocou o Gerson como titular com os demais titulares do ano passado. Era o time do Leonardo Jardim, que a gente sabia muito bem como jogava. Tinha dificuldades contra os mais fracos, mas jogava bem contra os mais fortes. Ele perde de uma forma retumbante a estreia. E aí o Cruzeiro, a gente sempre tem que lembrar, não é um clube que tem um projeto esportivo, é um clube que tem um dono que tem os seus melindres. Eu falei para vocês aqui na segunda-feira, o Pedrinho BH esteve na final da Copa São Paulo aqui no Pacaembu contra o São Paulo e falou, é o meu primeiro título nacional, né? Então tem essa coisa, o dono tem seus humores. Ano passado, Trajano, quem estava no comando do Cruzeiro nesse momento aí era o Fernando Diniz. Olha ele aí. Lembra? E aí não deu liga entre o Fernando Diniz e o Pedrinho BH. E o Fernando Diniz foi demitido pouco antes do início do Brasileiro. Só que esse ano o Brasileiro começou mais cedo, né? Então vamos ver como é que vai ser a reação do Tite e a reação do dono diante desse começo ruim do Tite no Cruzeiro. Uma grande decepção. Para mim, a decepção maior é o Tite e menos o Cruzeiro, que eu gostei ano passado. Em cima disso, até o PVC trouxe ontem a informação que o Pedrinho já tinha ficado bem bravo na derrota pro Democrata no meio da semana. Então imagina ele vendo essa sapatada aí. Agora, vamos combinar... Não, entre uma coisa e outra, teve a derrota pro maior rival. Isso. Entre o Democrata e a goleada. E vamos combinar que quem via só o primeiro tempo, não entende esse 4x0, né? Quem viu o primeiro tempo foi dormir. O jogo né? tava... Agora, 4x0? Como assim? Bom, o Cruzeiro desistiu do jogo, parece, né? Porque tomou o segundo gol, desistiu tomou o do segundo, jogo. desistiu. E a gente tava vendo agora há pouco, o Gerson deu um lance de trivela ali, que se o Caio Jorge faz, meu Deus, esse é um golaço. Mas o Danilo fez esse gol, aliás, o Danilo ontem aplaudido, acho que a primeira partida, assim, grande, já tinha feito boas participações, mas ontem ele foi muito bem no Botafogo. Curiosamente, no mesmo dia que saiu a notícia de que ele estava quase vendido para o Nottingham Forest, ele e Montoro, e que teve ali a possibilidade de sair com o processo porque estava atrasado, os empresários do Danilo processando o Botafogo, enfim, toda essa loucura. O Danilo jogou muito bem ontem. Fez dois gols e evitou um gol do Matheus Pereira. Um em cima, que foi nessa hora que gritaram o nome dele. Exatamente, impressionante. E o Montoro também muito bem, que é o outro nome que estava envolvido no negócio do Nottingham Forest. A gente vai ter uma temporada animada com esse noticiário. Agora o Textor brigou com o Tairo, que é o CEO. Nossa Senhora. Mauro, o Tite está tendo dificuldades para retomar sua carreira, ele ficou fora, afastado, não tinha ido bem já no Flamengo. O cara volta para o cenário encontrando um outro páreo, treinadores melhores, times melhores. Foi rápido, né?
Isso já aconteceu na passagem dele pelo Flamengo entre 2023 e 2024, né? Ficou bem claro ali que ele teve uma dificuldade nessa retomada ao futebol de clubes, né? Depois desse período tão longo na seleção. O futebol mudou nesse período, né? E ele, acho que constatou que não era um técnico tão acima dos demais, ou da maioria dos demais, como antes, né? Quando foi contratado pela CBF. Eu vinha dizendo que o Tite deveria tentar fazer uma mudança geral, né? Geral, assim, não só naquilo que é mais importante, que é readequar, digamos assim, a forma de trabalhar, de montar suas equipes, as suas estratégias, as suas escolhas para voltar a ser um técnico realmente de ponta, né? Para mudar um pouco também, sei lá, o visual, a forma de se comunicar. O visual ele mudou. Ele ontem não estava com aquela roupa de pastor, estava com uma roupa mais esportiva, né? Com o uniforme do Cruzeiro e tudo mais. Mais da coletiva, falando em externos e tal, era o mesmo Tite de sempre, com palavras muito pouco convincentes, me parece, para o torcedor do Cruzeiro, porque é um cenário em que você tem um começo de temporada, é verdade, mas o futebol muito aquém. E o jogo ontem não estava assim resolvido no segundo tempo. Estava um jogo aberto ali, poderia acontecer qualquer coisa, de repente está tomando de 4-0. O Botafogo foi muito bem, aproveitou muito bem todos os espaços que o Cruzeiro concedia. Já em outros momentos do jogo, o Botafogo saía jogando e o Cruzeiro fazia uma pressão alta, frouxa, digamos assim, quando subia a marcação. O Botafogo tinha condições de construir lá de trás. O Botafogo vive uma crise muito grande, sem precedentes, o futuro absolutamente obscuro. A gente não tem a menor ideia do que pode acontecer, ou tem até ideia do que pode acontecer, e não parece nada bom. Mas tem bons jogadores. Os jogadores estão lá ainda. Né? Essa briga dos dois aí, eu tenho dúvidas, hein? Até que ponto esses dois estão brigados mesmo, hein? Vamos ter um pouquinho de atenção aí, ver o que vai acontecer lá na frente. Será que estão brigados? Será que estão brigados? Fico com a dúvida, sabe? O dono e o seu braço direito, CEO, essa coisa toda. Será que eles estão mesmo em rota de colisão? Ou pode ser alguma outra coisa aí, sei lá. Eu, sinceramente, não confio em nada que vem dessa turma aí com relação ao que se falam ou encenam em algum momento. Nada, zero. A torcida agora protesta contra o dono, né? Que ontem estava lá, foi para dentro do campo cumprimentar os jogadores ao final para tentar tirar uma casquinha. Eu acho que ele não teria condições de fazer isso se o Botafogo perdesse, mas como ganhou de forma retumbante, ele foi até lá e ficou ali cumprimentando. Olha só, qual o time exposto do Cruzeiro, coisa impressionante. Fabrício Bruno, hein? Também o Ancelotti viu o Fabrício Bruno. Não viu só o Danilo, não. Então, acho que foi uma grande vitória. O torcedor teve ali uma alegria, mas a gente não sabe quantas vezes o botafoguense vai poder ter alegrias nesse campeonato diante do caos que nós estamos acompanhando e que era muito esperado para quem ainda não entendeu. Volte lá em 2024 e veja leia as matérias do Lúcio de Castro sobre o dono da SAF do Botafogo e você vai entender tudo. Sempre lembrando que o Lúcio foi muito combatido e até atacado, até por jornalistas, caras bons, reconhecidos, que trabalham em outras áreas que não o esporte, mas são fanáticos pelo Botafogo e que reagiram muito mal, até em rede social, quando o Lúcio publicou as matérias. Como se fosse clubismo, coisa de rubro-negro, coisa parecida, o que é um absurdo, porque estamos falando de um jornalista que fez o seu trabalho e não de alguém ali falando bobagens ao léu ali. Não, pelo contrário. As matérias são muito contundentes, recheadas de documentos e tudo mais, contando toda a trajetória do personagem. E agora as coisas estão acontecendo. A derrota de ontem ofusca um pouco a crise, mas ela não desaparece com esse placar. Nem que o Botafogo ganhe todos os jogos de 4-0 nas próximas semanas, o problema não vai desaparecer de uma hora para outra. Então é um momento muito confuso para o Botafoguense, imagina. Uma alegria pelo resultado, vitória retumbante, os jogadores são bons, tem bons jogadores, a gente viu isso ontem de novo, não há a menor dúvida. Pois é, galera, e é isso, o vídeo é esse, né? Vocês viram aí eles falando. Foi uma derrota com certeza muito complicada para o Cruzeiro, né? Primeira rodada, um clube que foi se colocado por muita gente, né? E ainda talvez, um candidato a brigar pelo título. Claro que Flamengo e Palmeiras estão à frente dele, né? Mas esse início já mostra assim, algo muito preocupante para o Cruzeiro, tá? O Tite, de fato, já está na corda bamba. O Tite voltou da aposentadoria, né? Pelo visto, a pedido do Pedrinho, que queria muito que ele treinasse o Cruzeiro, mas parece que muita gente estava certa. Parece que o Tite não ia conseguir, né? Parece que aquele treinador que há anos atrás, há muito tempo atrás, né? Aos 10 anos atrás, fazia trabalhos muito bons, né? Inclusive pelo Corinthians.
parece que esse treinador acabou, não existe mais, né? Ele é um treinador, para muita gente, ultrapassado, que não consegue mais tirar, né, do futebol moderno. Parece que é isso. E o Cruzeiro, né, aparentemente também, né, segundo algumas informações, aí tá dizendo que o elenco também não tá curtindo muito o trabalho do Tite. Não tá curtindo, não gosta muito dele, não quer ele lá. E aí vamos ver o que é que o Pedrinho vai fazer. Se vai manter ele, se ele vai continuar, se não vai, se vai sair. A gente não sabe, né? Mas é verdade que o Cruzeiro precisa acordar, porque esse 4-0, cara, é um golpe muito doído, viu? 4-0 pro torcedor, pro time, é um tipo de derrota que você não vê todo dia, principalmente na primeira rodada, né? Quando se é bom o time iniciar jogando bem e ganhando. Mas, enfim, é isso, né? Esse foi o vídeo. Deixa aí o teu comentário do que você achou dessa derrota, dos comentários também. E até o próximo vídeo. Tamo junto.